quando eu comecei a falar lá da questão dos temperamentos e do disso, que a Uhum. gente vê muito padrão comportamental. Uhum. Porém, padrão comportamental é uma coisa que muda, que aprimora, que melhora, né? Que pode se desenvolver. Então, eu não Sim. tinha habilidade de, né, segurar a língua na boca. Eu agora aprendi a fazer isso. Quer dizer que eu não tenho vontade de falar? Não, mas eu aprendi. É um comportamento. E aí, o que que acontece? As pessoas confundem muito. Por isso que eu falo que teste Uhum. é muito difícil, né? É. Você vai fazer um teste na internet. Gente, ele vai refletir a tua realidade do momento e o teu Naquele- objetivo. Isso. Porque lembrem que a tua autopercepção é falha. Por isso que existe um profissional, existe uma pessoa que estudou, existe uma pessoa, né, isenta daquelas opiniões para te ajudar a interpretar isso tudo. E aí eu lembrei que eu estava te falando que tem pessoas que confundem muito virtude adquirida ou vício emocional com característica. Uhum. Explique. Então, o que que acontece? Eu desenvolvi a virtude, né, de realmente não falar tudo na hora que eu penso. Ou eu continuo com o vício emocional de simplesmente falar sem medir as minhas palavras. E aí a pessoa fala assim, é sanguínea. Ou, Uhum. é impulsiva. É não sei o quê. Entendeu? E não. Aquilo ali... Ela é extrovertida. Isso é uma característica, ou é um comportamento da minha vida. Eu posso ter ficado reativa porque eu fui muito acuada, porque eu passei por traumas na infância, por um monte de coisas que não tem a ver exatamente com perfil, com personalidade ou perfil. Temperamento, ou perfil comportamental. Exatamente. Então eu percebo isso, eu percebo pessoas se autodefinindo sem essa Faz o autopercepção. testezinho lá na internet Isso. e fala, eu tô confusa, eu não sei se eu sou fleumática ou sanguínea. Então, difícil. É o oposto. Ou não, e tem pior, né? Porque é fleumático com colérico, por exemplo. Sim. E aí tem sanguíneo que se acha melancólico. Isso. E eu falo, como? Oi? Né? Então, porque A autoimagem tá meio distorcida. Isso. Né? Não, auto tudo, autopercepção. Porque o que acontece? Todo. Isso não é uma coisa que as pessoas falam, né? Vamos gerar mais uma polêmica. Mas não é uma coisa que as pessoas falam. Elas falam dos temperamentos, elas falam mais ou menos o que pode ser, mas elas não contam para a pessoa que um temperamento não pode coexistir dentro do outro. Uhum. Você pode buscar características. Então, se você separa, vamos fazer um quadrante, tá? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Né? Você vai dividir aqui no meio. Para cima, quente. Para baixo, frio. Para o lado, úmido. Para o outro, seco. Tá? Então, se um sanguíneo ele é úmido e quente, como que ele pode ser seco e frio? Não tem como. Entendeu? Mas quer dizer que ele não é profundo? Quer dizer que ele não tem sentimentos? Quer dizer que ele não pode realmente ser uma pessoa mais estável? É claro que pode. O ar está ventando o tempo todo? Não, às vezes ele está estável. Né? O ar é furacão o tempo todo? Não, às vezes ele está estável. A brisa do mar, né? Então, assim, tem vários tipos de vento. Então, não existe um sanguíneo daquele jeito. E as pessoas deixam tudo muito arquetípico. E aí ela olha e fala, mas eu não sou impossível. Eu, por exemplo, sou uma sanguínea medrosa. Eu não gosto de desafio, eu não gosto de adrenalina, gente. Mas, porra, eu contei um pouquinho da minha história aqui pra vocês, né? Vamos lá, me deixa com o pé no chão. Entende? Já passei por muita coisa. Então, eu não tenho apreço por isso. Tá? Não quer dizer que se eu não fosse, que se eu não lidasse com aquilo ali, talvez... Mas eu passo mal. Eu fico com alergia de pele, eu fico com reação, eu tenho intoxicação de adrenalina. Eu não consigo lidar com aquilo. Tá? Então, mas tem um monte de outros fatores. Mas na hora do vamos ver... E eu já sou uma sanguínea que sou movida a adrenalina. Isso é isso que eu tô falando. Olha como a experiência de vida é diferente. Mas veja, nós duas somos espontâneas, né? Nós duas, né, mostramos todos os dentes quando a gente ri. Inclusive a goela. Né? A goela, principalmente ela. Então, assim, a gente em essência e motivação é muito parecida. Né? Tem ideia o tempo todo, tá muito criativa, assim como o vento, né, não vai guardar mágoa, e a gente vai olhando para as coisas nesse ponto mais profundo e vai reconhecendo essas nuances. Então é muito perigoso, entende? A pessoa julgar o temperamento da pessoa ou por vício emocional ou por virtude adquirida, que é o que eu mais vejo. Pois eu preciso fazer um corte. Um corte de cabelo. Vamos montar uma estratégia. Fazer um corte bem bonito aqui. Tem muitas terapias, muitas filosofias querendo definir o ser humano. E do outro lado, tem muita gente precisando dessas definições para pautar a sua vida. E eu sou totalmente contra isso. Porque a maior força que existe no universo
é o livre-arbítrio do ser humano. Óbvio, eu penso a mesma coisa. Então, Por isso que eu eu falo, preciso gente, ter Uhum. uma noção básica de quem eu sou, preciso de uma Isso. certa ajuda Aham. para aham. entender isso, Identificar. mas de Mas verdade, você sempre quem tem que ser maior. define o que eu sou eu, Exato. com a minha vontade. Exatamente. Não no sentido de modificar quem eu sou, mas de usar os meus pontos positivos para que eu viva melhor. Eu falo, só olha, isso. sabendo o que você é e o que você não pode mudar, trabalha porque você pode. Uhum. Entende? Então, assim, eu sempre falo, gente, dê o peso certo e o tamanho certo para cada ferramenta e para cada coisa que te ajuda a se reconhecer e a se conhecer. Então, digamos, né, Eneagrama, eu sou o tipo não sei o que lá. Beleza? Você é esse tipo, mas você quer se tornar o quê? O que você pode aprender? O que você pode desenvolver? Quais habilidades você precisa para desenvolver aquilo ali ou performar naquilo ali? Você não está limitado. Uhum. Quem usa isso como muleta está perdendo a maior oportunidade da vida, que é evoluir. Pois é, mas tem conceitos terapêuticos muito famosos aí na internet que ensinam as pessoas a reconhecer o que é. Eu sou o temperamento X ou do tipo Y. Aquilo. E aí eu alimento aquilo. Óbvio. E aí eu continuo sendo a titica de pessoa que eu sou, porque agora eu tenho uma muleta. Porque agora eu posso dizer para a pessoa que eu faço isso porque eu sou sanguínea. Porque eu faço isso porque... Exatamente. E aí não vira. Eu sou assim porque eu sou sanguínea. Eu sou assim porque eu sou oral. Exatamente. Eu sou assim. Daí é muito fácil. É gente, muito tão fácil. bom. Eu adoro essas terapias. Assim, por uns dias ela é bem boa pro nosso ego. Mas depois, filha, levanta a bunda e vai. Não é? Não vai dar para usar como desculpa para sempre. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é o nosso ponto de partida. Óbvio. Então, se eu descobrir que eu sou oral, com sanguínea, inverno profundo, com dominante, com isso. Eu descobri. Então eu descobri que esse é o meu ponto de partida. Então é do mesmo jeito, tipo assim, eu moro aqui na minha casa, então eu tenho um endereço. A Tati mora lá na casa dela. Aí nós combinamos de ir no Parque Barigui. Uhum. Então eu vou fazer um caminho. Óbvio. Eu tenho o meu ponto de partida para chegar no Parque Barigui. A Tati tem o dela. E ela tem o carro dela, ou os meios dela, e eu tenho os meus. Isso. Mas nós vamos chegar no Parque Barigui. Só que eu, pelos meus meios, pelos meus caminhos, os meus trajetos, né? Porque eu tenho o meu ponto de partida. Então não adianta eu pegar o meu mapa e dar pra Tati. Falar, Tati, eu tenho o mapa aqui, tô te mandando GPS. De como chega no Parque Barigui. Aí eu pego o meu mapa e mando pra ela. Tati, vamos lá, é esse mapa. Gente, é um absurdo. Né? Esse é o maior absurdo que existe na vida. Porque eu sempre falo para as pessoas, né, que o porquê você vai chegar a um conhecimento é muito pessoal. Então, eu cheguei na constelação por motivos diferentes dos teus, diferentes do Luiz, diferentes de qualquer um. Parecidos com de muitos. Também não vamos se achar tão especial, né? Porque eu adoro falar isso. Gente, você não é o centro do universo. E eu vou falar, o Tati Sincera, ele cresceu justamente porque eu achava que só eu passava pelo que eu passava e não tinha coragem de pedir ajuda. E de repente eu comecei a compartilhar com as pessoas quais eram os dramas da vida real e o que eu estava fazendo para buscar soluções para aqueles dramas, compartilhando a minha busca. Mas nunca, aí eu percebi que muitas pessoas também passavam pelas mesmas dores, estavam achando que teriam que morrer com elas ou usando elas como muleta para continuar no papel de vítima e sofredora. E aí quando eu apresentava a solução, a pessoa falava, nossa, existe uma solução e eu não sabia. Então existe, vamos se juntar, para mim deu certo. Mas eu tentei essa, não deu. Então vamos tentar outra. Porque lembra que lá no começo eu falei para vocês que se não nasceu comigo, não vai morrer comigo? E eu falo que toda dor tem fome de conhecimento. Então busque a solução. E aí, sabe? Mas é o teu motivo. E aí quando a pessoa fala assim, mas eu já fiz de tudo e não resolveu. Não fez, não. Não fez de tudo. Não fez. Porque se você tivesse feito tudo, você tinha resolvido. Exatamente.